Tema novo hoje, cooperação jurídica internacional no CPC, tá? A princípio vamos trabalhar aí questões mais procedimentais e processuais relacionadas à cooperação em demandas judiciais ou extrajudiciais, tá? Então, a cooperação é um assunto muito importante, não pensem que é coisinha simples, né? Mas ela realmente é um dos elementos muito importantes aí, principalmente depois que a gente teve o avanço da globalização. A globalização ela surge muito, é possível da gente conseguir enraizar ela, né? Porque ela já era um movimento mais anterior, mas a gente consegue enraizar a globalização, principalmente depois que o mundo saiu do sistema bipolar. Sistema bipolar é aquela situação em que a gente tinha o mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo socialista, liderado pela ex-União Soviética. Capitalismo e socialismo em lados opostos, gerando aí o chamado mundo bipolar, né? Uma bipolaridade, tanto na questão comercial, quanto em táticas, né, de comércio exterior, negociação entre os países. Eram duas grandes potências que exigiam um certo compromisso e fidelidade. Isso dividia o mundo também com os seus países parceiros, colocava outros num campo mais neutro, como o Brasil ficou em cima do muro por muito tempo. E quando a gente tem ali esse mundo bipolar, cada polaridade ela vai estabelecer, né, vai impor ali as suas próprias ideias. Uma ideia do mundo capitalista era justamente o implemento da globalização, tá? Da globalização econômica. Então, quando a gente tem, com o fim da Guerra Fria, né, a queda do Gorbachev, a gente teve o fim da perestroika, né? Então, tu vai ter no momento em que o mundo agora então se unifica, né? O capitalismo venceu, vai impor aí as ideias do vencedor, e aí então os Estados Unidos começam a massificar e a globalizar e a impor uma relação econômica. E quando isso ocorre no mundo, a gente vai ter um grande tremor de terras, né? Um grande chacoalhão, e que precisa reordenar tudo isso aí. E aí surge a ideia da nova ordem econômica mundial, a nova ordem mundial. Aí a gente tem o avanço, né, da ONU, da Organização Mundial do Comércio. Aí a gente vai ter aspectos como integração econômica, como regionalização através da formação de blocos econômicos e blocos regionais. A gente vai ter a multilateralização das políticas econômicas através da criação de vários organismos internacionais, né? OIT, OMC, Unicef, Unesco, uma grande proliferação de sujeitos de direito internacional público. Então a gente vai ter com a globalização esse novo chacoalhão. A globalização é uma política econômica estabelecida pelo mundo capitalista, principalmente após, né, a derrocada do mundo bipolar. Nós vamos ter também a intensificação, como característica daquela época, a intensificação de relações internacionais, né? Relações internacionais tanto no aspecto migratório, então a gente vai ter assim mais circulação de pessoas pelo mundo, maleabilidade das legislações não apenas alfandegárias, né, mas também de migratórias, né, emissão de passaportes e tudo. Tu vai ter a tecnologia avançando ao mesmo tempo, então tu vai ter a ampliação das aquisições. Quer dizer, vai ter assim uma grande comunicação tecnológica entre qualquer lugar do mundo. Então, quando essas relações internacionais começam a se intensificar, eles passam a necessitar de estabelecer normas de cooperação, para não ficar tudo desregulado, né? Para que cada país não imponha algo, às vezes, absurdo, e para que não se fique uma regra para cada canto. Então, se tenta homogeneizar e unificar a forma, pelo menos a forma mais básica, né, de raciocínio dessas situações pelo mundo. Justamente com a ideia
de que, estabelecendo essas normas mais homogeneizadas, a gente teria, né, ampliação, aperfeiçoamento, teria uma melhora no diálogo político, no diálogo jurídico, né? Ainda hoje, a gente ainda tem alguns ruídos de comunicações internacionais, a gente ainda percebe, né, algumas diferenças na aplicação das normas de cooperação. Alguns países ainda são resistentes a aderir a algumas normas. Então, claro, o que eu estou falando assim, é num contexto geral, tá? Na questão do diálogo jurídico, que é o que nos interessa, tá? Que é estabelecido entre autoridades, né, autoridades internacionais, ela vem trazendo normas de cooperação de medidas processuais. Diálogo político é outra coisa, né? Não vou nem tocar no assunto. Mas de diálogo jurídico, essas normas de cooperação vêm tentar homogeneizar medidas processuais, vêm tentar homogeneizar aí, dar uma maior eficácia, né, a medidas tanto jurídicas quanto jurisdicionais, aplicadas e tomadas tanto pelo Brasil quanto por países estrangeiros, provenientes aí de acordos ou tratados internacionais, e justamente por isso é que a gente tem a necessidade de utilizar o princípio da extraterritorialidade, que é todo o direito internacional privado. Né? Então, por isso que essas normas de cooperação, elas são chamadas de normas de eficácia extraterritorial, justamente por ser um acordo internacional, uma norma internacional, onde se vê quebrado muito regramento interno de cada Estado soberano. Então, a gente tem essas normas de cooperação internacional como situações clássicas de aplicação de extraterritorialidade. Então, a globalização, ela vai trazer, como consequência da sua aplicação, entre outras grandes consequências, né, ela vai acabar gerando, não digo quebra da soberania, mas vai acabar gerando uma maleabilidade daquela ideia do princípio do território. E com isso, as regras de cooperação, então, elas vão aparecer em vários tipos de documentos diferentes. Por exemplo, em acordos multilaterais e bilaterais de cooperação jurídica, aparece na própria resolução do STJ, aparece em portarias do Ministério da Justiça, no regimento interno do STF, na nossa própria lei de introdução, na própria Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Principalmente, a gente vai ter hoje, de uma forma mais aprofundada, a cooperação jurídica internacional sendo estabelecida no CPC de 2015. O CPC vem e agora traz um procedimento padrão, né? Organiza tudo isso em âmbito processual civil, aprimorou alguns mecanismos que já existiam, como, por exemplo, a carta rogatória e homologação de decisão estrangeira, criou outros, como, por exemplo, o auxílio direto, né? Que a gente antes tinha apenas em acordos internacionais, então acabou trazendo para o ordenamento jurídico interno algumas figuras que antes a gente só tinha. Por exemplo, a homologação de decisão estrangeira, a gente tinha ela muito mais pautada na resolução número 9 do STJ do que propriamente em uma lei ordinária, né? Então, hoje em dia não, hoje a gente já tem uma hierarquia diferente. Umas diferenças conceituais aqui, ó, entre cooperação jurídica internacional e cooperação interjurisdicional, e entre cooperação ativa e cooperação passiva. Tá? São conceitos que a gente precisa dar uma olhadinha. O professor Medina, na obra dele, ele que traz essa diferença entre cooperação jurídica e interjurisdicional. A cooperação jurídica internacional é aquela mais usada entre países soberanos, justamente para determinar meios de proteção e efetivação de direitos dos seus residentes, né, daqueles a quem ele protege. Por isso que a gente diz, né, que a cooperação jurídica é um caráter mais amplo e ela acaba sendo estabelecida em tratados que tenham como característica apontar diretrizes e não necessariamente questões mais técnicas, tá? Agora, a cooperação interjurisdicional é uma subespécie. Ela é uma espécie de cooperação jurídica. Aí, a cooperação interjurisdicional, a gente já abaixa um pouquinho de cooperação entre estados soberanos para cooperação entre poderes judiciários dos estados soberanos.
tá? Então, são poderes, é uma relação, né, entre os poderes judiciários ou entidades ou órgãos que tratam de questões jurisdicionais, tá? Porque nem todo o país tem estrutura de poder judiciário que nós temos. Então, eu não posso colocar num conceito de cooperação interjurisdicional que é uma negociação apenas entre poderes judiciários. Não dá. É entre poderes judiciários para aqueles países que têm a estrutura que parecida com a que nós temos e entre entidades ou órgãos com poderes jurisdicionais. A cooperação interjurisdicional, ela não protege e efetiva direitos, porque isso é uma questão mais política da cooperação jurídica, mas sim, ela estabelece meios e procedimentos de um sistema processual. Aparece ali de forma mais restrita a aplicação ao sistema processual, seja civil, seja penal, seja trabalhista, né? Tá? Para a prática de atos processuais. Então, tu vai ter essa grande diferença de conceitos. Dentro desse aspecto processual, também, ele faz a diferenciação entre cooperação ativa e cooperação passiva, tá? Então, a gente vai ter assim, a ativa, aquela em que o Brasil solicita algo a um país estrangeiro. Então, o Brasil é o órgão, é o país solicitante a ser o cumprimento ser feito pelo país. Quanto à cooperação internacional passiva, é aquela em que o Brasil é solicitado a cumprir algo, né, por um país estrangeiro. Então, o Estado requerente é o país estrangeiro e o Estado requerido seria o Brasil, e quem deve cumprir o documento, né, a cooperação interjurisdicional, vai ser, então, cumprido pelo Brasil, tá? Cooperação ativa e cooperação passiva. Cooperação jurídica internacional está ali no artigo 26. Começa, né? No artigo 26 do CPC. 26 diz assim, ó. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte. Começar aí pelo CAPT. Então, o que ele vai trazer? O CAPT do 26 traz a base normativa da cooperação internacional, dizendo que ela se dá por tratados. Então, o que a gente tem que observar primeiro? Se existe algum tratado determinando algo em específico. Tá? Assim, os tratados assinados pelos Estados soberanos são base para a nossa cooperação jurídica internacional e para a cooperação interjurisdicional, certo? Então, regra geral, primeiro eu observo a base normativa, que são os tratados vigentes, e eles nada mencionando, aí na omissão eu busco a regra do CPC, que agora é um regramento padrão nosso, que é o que consta do 26 ao 41 no CPC. Tá? Eu só observo se existem tratados anteriores ao CPC de 2015 vigentes. Porque a partir de 2015, tratados que o Brasil assine, ele vai consignar as regras do CPC de 2015, do artigo 26 ao artigo 41. Então, isso a gente já padronizou para a partir de 2015. Parágrafo 1º. Na ausência de um tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade manifestada por via diplomática. Se o Brasil não é signatário de um tratado no qual participe o outro país estrangeiro, tá? E esse país estrangeiro é que está solicitando uma cooperação jurídica internacional. Então, eu tenho o país A, eu vou ter o Brasil e o país B. Eles não têm um tratado. Se eles não têm um tratado, eu aplico o quê? Eu aplico as regras do CPC. O que o CPC no parágrafo 1º está me dizendo? Que toda vez que não há vigência de um tratado entre os países que estão aplicando cooperação ativa e cooperação passiva, tá? Eu vou precisar que entre a diplomacia no meio. O termo de reciprocidade é um documento. Existe o princípio da reciprocidade, né, que é utilizado em direito internacional público, que inclusive está lá na Constituição Federal, nos primeiros artigos da Constituição Federal, na parte de relações internacionais, e existe o termo de reciprocidade. Tanto do Brasil quanto do Estado estrangeiro, se precisarem da realização de algum ato
jurisdicional, né, para algum processo específico que esteja tramitando ou aqui no Brasil ou no país estrangeiro, e não existindo tratado, tá, eles vão acabar, por negociação via diplomática, assinando um termo de reciprocidade, onde eles vão se comprometer em atender a autoridade judiciária quando houver necessidade num ato semelhante. Então, assim, assinando o termo, um país já cumpre o que foi solicitado e o outro fica devendo para a próxima. Né? Fica devendo para a próxima. Quando algo semelhante, né, que não implique quebra de soberania, nem normas de ordem pública, nem nada, quando no futuro acontecer algo, tem aquele termo assinado em que o Brasil, em que um dos países se comprometeram a cumprir no futuro algo que o outro precisava para hoje. Tá? Então, essa é a ideia do termo de reciprocidade, que lembra um pouco o princípio da reciprocidade, tá? Só que é um documento assinado. Compromisso mútuo para algo, para um ato de mesma importância, tá? Não é a produção do mesmo documento. Ah, se pediram uma certidão aqui, quer dizer que só quando pedirem uma certidão lá é que pode ser cumprido? Não, é a solicitação de um documento que tenha mesmo peso ou importância, mas não necessariamente o mesmo documento. Ali diz que não se exige a reciprocidade para homologação de sentença estrangeira ou homologação de decisão estrangeira. Então, esse parágrafo 2º do artigo 26, ele vai dizer que eu não preciso assinar o termo de reciprocidade, que não é que eu não precise. Aquele não preciso é que realmente não cabe, tá? Termo de reciprocidade quando o que está sendo solicitado é a homologação de decisão estrangeira. Justamente porque a própria reciprocidade não pode ser aplicada quando eu tenho a necessidade de analisar mérito, né? Fazer o chamado juízo de delibação, quando o STJ precisa analisar requisitos formais e requisitos, inclusive para não ferir soberania, ordem pública, bons costumes. Né? Então, o que o Brasil estabeleceu é o seguinte: primeiro, cumpre-se o que está em tratado. Não havendo tratado, eu vou para o CPC. O CPC me diz que eu assino um termo de reciprocidade por via diplomática toda vez que há um pedido de cooperação entre países que não têm tratado assinado. Mas esse termo de reciprocidade só vale para documentos de mesmo peso e importância. Por isso, a homologação de decisão estrangeira não pode ser tratada em termo de reciprocidade, porque ela tem uma análise formal a ser feita. Então, se comprometer a homologar, né, a deixar ser homologado uma decisão estrangeira futura, isso não pode ser feito por termo de reciprocidade. Tá? No Brasil, isso não funciona. Por isso que termo de reciprocidade é só para documentos de menor importância, geralmente auxílio direto. Até porque carta rogatória também é uma questão processual, também existem regras a serem cumpridas. Né? Então, a gente vai acabar utilizando o termo de reciprocidade mais para a questão do auxílio direto. Termo de reciprocidade é um acordo diplomático entre cavalheiros que, se for desfeito ou não for cumprido, gera um mal-estar diplomático, tá? Vai gerar sim, até porque existe já a nível mundial grande parte dos países reconhecendo e respeitando esses termos de reciprocidade, tá? Então, realmente, o seu descumprimento é como quebrar a honra, é como quebrar a boa-fé entre as partes. Então, gera mal-estar diplomático, sim. O artigo 26 ainda traz os seus incisos, porque o caput é assim, ó: a cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará. 2 pontinhos. Inciso 1º. Então, os incisos do artigo 26 vão te trazer requisitos que precisam ser observados, tá? O primeiro deles é o respeito às garantias do devido processo legal no estado requerente. O que a gente tem nesse inciso, né? Se para as nossas normas, para nós, na Constituição Federal, o princípio do devido processo legal é uma base fundamental do funcionamento do nosso sistema processual, então, para o Brasil, é extremamente importante que o país estrangeiro que solicita cooperação
também observe o devido processo legal lá no seu sistema, lá no seu ordenamento, lá no seu sistema processual estrangeiro de origem. Ou seja, o país que solicita a cooperação também tem que ter como uma das suas normas o respeito ao devido processo legal. Tá? Então, assim, a cooperação jurídica não é qualquer solicitação. Ela depende do respeito a algumas questões. Se os critérios dos nossos básicos processuais também forem praticados no país que está requerendo, tá? No país solicitante ou no país requerente. Tá? Então, o primeiro deles é o respeito ao devido processo legal lá no estado requerente. Ele tem que conter na sua estrutura também este princípio. O segundo é a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados. Então, aqui o que a gente vai ter? A mesma ideia do inciso primeiro, né? Para o Brasil, para ele aceitar um pedido de cooperação, para ele cumprir um pedido de cooperação que não esteja versado em tratados internacionais anteriores ao CPC, é preciso que o país requerente da cooperação do Brasil também tenha como parte do seu próprio modelo, parte do seu próprio sistema, a garantia de acesso à justiça e igualdade entre as partes. O próprio direito ao acesso à justiça e assistência judiciária gratuita. Então, essas três situações, o Brasil também vai observar se o país requerente cumpre, porque ficaria meio complicado o Brasil concordar com uma cooperação jurídica, fornecer documentação e, às vezes, provas para um procedimento estrangeiro para entregar num país em que está sendo feito um julgamento, às vezes, sem igualdade de tratamento, né? Ou às vezes está se solicitando esses documentos no Brasil, uma demanda judicial estrangeira, em que não há respeito a essas questões básicas brasileiras, e que às vezes o documento que está sendo utilizado aqui no Brasil vai ser utilizado de forma injusta, ou até de forma abusiva no país estrangeiro. Então o Brasil não vai concordar em produzir provas, produzir documentos, apresentar informações que venham a sequer pensar em prejudicar alguém que não tem direito a um acesso à justiça, alguém que não está tendo observância dos seus direitos e das suas igualdades. A mesma situação, inciso terceiro, a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente. Então, a mesma forma, para nós, o princípio da publicidade processual, que inclusive é uma questão constitucional, faz parte do nosso modelo constitucional de processo, vamos chamar assim, tá? Nosso modelo constitucional de processo. Então, ele também é base fundamental desse sistema. Então, o país requerente também tem que ter a ideia da publicidade processual. Claro, excetuando as situações de segredo de justiça, que daí cada país estabelece seu próprio critério, mas o segredo de justiça tem que ser uma exceção e não a regra. O modelo constitucional de processo brasileiro traz princípio do devido processo legal, igualdade de tratamento, acesso à justiça, assistência judiciária gratuita e publicidade processual. E esses 5 elementos têm que ter na estrutura processual do país requerente, porque o Brasil não vai produzir provas, não vai levantar informações para que possam ser utilizadas de maneira contrária ao que nós acreditamos no país estrangeiro. O Brasil impôs agora, no novo CPC, o Brasil impôs situações mínimas que ele se resguarda o direito de recusar a cooperação jurídica. E aí a gente tem também a existência de uma autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação. No caso do Brasil, a autoridade central está lá no parágrafo 4º do artigo 26, tá? Que o Brasil escolheu o Ministério da Justiça como autoridade central. O que seria essa autoridade central?
A autoridade central designada, vamos dizer assim, é por onde vai tramitar os pedidos de... Por onde vai, não. Por onde vão tramitar os pedidos de cooperação internacional. Ele é um órgão centralizador, um órgão gestor das solicitações ativas e passivas de cooperação. Antigamente, o que a gente tinha? Antigamente, tudo precisava ser passado via STJ. Era muito demorado. Então, para encurtar as distâncias, foi estabelecido isso não só no Brasil, tá? Isso é uma ideia global da autoridade central, justamente porque a cooperação jurídica internacional é uma norma de cooperação, um procedimento padrão utilizado. Então, o Brasil só adaptou e normatizou isso no CPC, mas é algo que já existia, tá? Então, a autoridade central, ela fica agora como este órgão que vai centralizar todos os pedidos, todas as solicitações de cooperação ativa e passiva. Então, o nosso juiz de primeira instância não precisa mais subir para o TJ. Ele mesmo, o juiz, faz a remessa, encaminha a solicitação direto para o Ministério da Justiça. Tá? Então, corta muito caminho. Parágrafo 4º, ó. O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica. O que isso quer dizer? Depois do CPC de 2015, qualquer tratado que venha a ser assinado pelo Brasil depois do CPC, da vigência do CPC de 2015, a autoridade central vai ser o Ministério da Justiça. Mas existem tratados anteriores e cada tratado era eleito uma autoridade diferente. Cada tratado, cada situação em que o Brasil participava antes do CPC, ele tinha designado uma autoridade central diferente. Por exemplo, o tratado acerca de questões relacionadas ao tráfico, exploração sexual, né? Tráfico de menores, para adoções ilegais. Então, cada tratado tinha um órgão diferente. Agora não. A partir de 2015, nós vamos ter como único órgão, como única autoridade central, o Ministério da Justiça como regra no Brasil. Então, o que o Brasil também vai observar como requisito é que o país solicitante da cooperação ativa, da cooperação passiva, né, se ele tem ali a sua autoridade central também designada. Inciso 5 do artigo 26 vai observar também como requisito para a cooperação a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras. Então, aqui, ó, respeitando os requisitos e exigências do artigo 26, a cooperação internacional precisa ocorrer de forma desburocratizada, tá? De forma mais célere, mais ágil, pautando por informalidades, tá? Podendo, inclusive, ser encaminhados documentos certificados com assinatura digital via e-mail. Não precisa mais carimbar, selar, né? Colocar a marca d'água, mandar por órgãos oficiais. Então, tu tem, assim, agora, com as novas tecnologias, uma espontaneidade maior na remessa dessas informações. A gente vai ter também o parágrafo 3º. Na cooperação jurídica internacional, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Novamente, a gente vai ter uma limitação da aplicação do direito estrangeiro. E a limitação basicamente é a mesma. O artigo 17 da Lei de Introdução, também ele é utilizado para traçar limites, né? Traçar um limite para a cooperação internacional, da mesma forma que traz um limite na aplicação da lei estrangeira aplicável à demanda brasileira. O parágrafo 3º também vai remeter a um outro limitador, que é o nosso artigo 1º da Constituição Federal. Que olhe bem ali, ó, não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Quais são as nossas normas fundamentais que regem o Estado? Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, outro limitador
na aplicação da cooperação jurídica, além do artigo 17 da Lei de Introdução, é o artigo 1º da Constituição Federal. Toda vez que a cooperação jurídica internacional, seja ela a jurídica ou a interjurisdicional, tá? Toda vez que ela ofender a soberania, toda vez que ela atentar contra a cidadania e a dignidade dos nacionais, né? Dos nacionais ou estrangeiros residentes no Brasil, toda vez que esses pedidos de cooperação, eles extrapolarem e impactarem nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e toda vez que eles infringirem ou desrespeitarem a nossa ideia de pluralismo político, tá? Então, além do artigo 17, nós vamos ter também, como limitadores da cooperação jurídica internacional, o artigo 1º da Constituição Federal, que são os nossos fundamentos, tá? Então, tem que se analisar, por isso que o Ministério da Justiça que foi colocado como autoridade central designada, porque ela não apenas encaminha, mas ela também analisa esses pedidos, né? Ele pede informações você quer o documento do Brasil para quê? Que tipo de processo, que tipo de situação, né? Para ver também que tipo de vínculo o Brasil vai estar gerando com o país estrangeiro. O artigo 27 traz para a gente um objeto da cooperação jurídica internacional. Isso aqui é bem simplesinho, ó. Os atos judiciais e extrajudiciais utilizados numa prática de cooperação internacional. Todos os atos que vão ocorrer tanto durante o processo, né, como produção de provas, citações, intimações, mas também os atos de homologação e cumprimento de decisão estrangeira. Quanto a esse inciso 3º, homologação e cumprimento de decisão estrangeira, ele é de análise de competência do STJ, mas é também classificado como um ato de cooperação internacional, porque as normas de cooperação internacional são aquelas que dão eficácia extraterritorial. São, ó, citação, intimação, notificação judicial ou extrajudicial, colheita de provas, obtenção de informações, homologação e cumprimento de decisão estrangeira que precisa de um procedimento diferente, concessão de medida judicial de urgência, assistência jurídica internacional, qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira. Então, a gente vai ter esses tipos de documentos podendo ser produzidos na cooperação jurídica internacional, seja por demanda de tratado ou seja por demanda de termo de reciprocidade. O que a gente precisa na cooperação jurídica? Que ela é tanto jurídica quanto interjurisdicional, que existe a cooperação ativa e passiva, que o artigo 26 estabelece, né, que o seu sistema normativo são os tratados, na ausência de uma designação específica em tratado, é que tu busca a regra do CPC, a regra do CPC é clara, tem que observar os requisitos dos incisos do 26 e só pode ser aplicado aos objetos especificados no artigo 27, que o Ministério da Justiça é a autoridade central designada, né, e que a gente tem o limitador ali do artigo 17 da Lei de Introdução, o artigo 1º da Constituição Federal, e daí os requisitos, né, que são os princípios, né, a nossa base constitucional do processo. Basicamente era isso. Bom descanso, bom fim de semana, próxima aula a gente se vê.